Um ouvinte aqui do canal me fez uma pergunta lá nos comentários, pediu para que eu falasse a respeito. Ele estava sendo orientado por seu terapeuta, teve uma orientação de que ele, durante 5 minutos por dia somente, ele tentasse estudar, de que ele fizesse isso. E nos primeiros dias ele falou que foi interessante, ele conseguiu e depois ele não conseguia mais. Depois de algum tempo, alguns dias, semanas, não sei, ele não conseguia nem mais isso. E o final da fala dele é até interessante, porque ele diz que o problema não é nem mais do terapeuta, da terapia, que o problema era só dele. Olha, vamos lá, vamos por partes. Primeiro ponto, o terapeuta dele tentou fazer o que com ele? Tentou diminuir o custo de resposta. Uma tentativa interessante, válida. Então, somente 5 minutos, não vai te custar nada, vai ser rapidinho. E é mais ou menos isso que algumas técnicas, como o Pomodoro, por exemplo, tentam fazer. Você bota lá um timer, compra um timer e bota o timer para estudar bem rapidinho. Fala, agora eu vou me concentrar totalmente nesses 5 minutinhos. Concentra nos 5 minutinhos, descansa um bom tempo, distrai, depois volta, concentra em alguns minutos. Não precisa ser necessariamente 5 minutos, mas o tempo de cada um, o tempo que cada um vai conseguir se dedicar, que vai ter aí no caso o limiar de cada um, respeito ao limiar de cada um. Então tem pessoas que talvez consigam um foco bem intenso em 20 minutos, 50 minutos, e talvez o timer possa ajudar muitas pessoas assim mesmo. Compra um timer mesmo, um reloginho, sabe, daqueles que a corda que vai girando, assim que você gira, ele vai voltando e ele apita no final, e pode ajudar. E no caso dele, ele disse que ele conseguiu nos primeiros dias, depois não conseguia mais e que a culpa não era nem da terapia, do terapeuta, mas a culpa era dele. As coisas não são assim, não é bom que sejam pensadas assim, porque elas não levam a lugar nenhum. O ponto aí é o seguinte, é que ele já não conseguia mais e a gente tem que tentar outras coisas, tem que tentar outros meios. E talvez ele não vá conseguir sozinho. Não vai conseguir todos os dias, você sozinho, senta, vai tentar estudar. Talvez ele não vá conseguir sozinho. E essa história também de ter que sentar para estudar, de ter que ter autodisciplina, eu já devo ter falado isso em algum vídeo. Se eu falei, eu coloco aqui, tá, no card para vocês, no final também, nos vídeos, nas sugestões de vídeo no final. Mas não existe história de autodisciplina, sabe? Isso, a autodisciplina, nesse sentido, no sentido de que o sujeito simplesmente estabelece uma autodisciplina a partir de um agenciamento de si, ele mesmo toma a iniciativa e ele consegue produzir autodisciplina, que basta ele ter vontade, basta ele querer. Isso é tudo conversa vazia, não tem fundamentação. Então, o que ocorre? Ocorre que o que é chamado de autodisciplina é o comportamento automático que a pessoa tem depois que ela já adquiriu a disciplina por meios externos, e sempre externos. Então, aqui nesse canal a gente vai trabalhar sempre de maneira muito externalista. Então, a pessoa consegue isso a partir, entre aspas, de si mesma, num comportamento automático, porque ela foi condicionada, e foi condicionada por meios externos. Alguém estava sempre ali, cutucando, de alguma forma incentivando, monitorando, e chega um momento que não precisa de alguém mais ali, o tempo todo cutucando, monitorando, incentivando, fica um pouco automático, a pessoa está condicionada, ela passa a ter aquele comportamento já no cotidiano dela, porque é aquilo que se condicionou. Então tem que ser condicionado. E achar que alguém vai se condicionar sozinho é um caminho muito mais difícil. Vai precisar de uma série de ajudas mesmo. Ajuda do timer, ajuda de algumas outras pessoas que podem incentivar, estimular. E de preferência, de repente, fazer em grupo. Ter uma dupla de estudo, uma pessoa com a qual você se afina para estudar junto. Você ter um grupo, ter um compromisso com pessoas, com uma pessoa, com um grupo. E um grupo que consiga ter momentos de estímulo mútuo, de fazer com que as pessoas se sintam vivas, dialogando, interagindo. Então, o ponto é esse. O ponto é que as pessoas precisam de monitoramento, de incentivo, de estímulo. E às vezes elas não estão na vida, no contexto específico delas, tendo estímulo de lugar algum. E é mais ou menos o caso que essa pessoa chegou. E a questão do estímulo não depende também só de outras pessoas estimularem, ter compromisso, porque às vezes não vai ser suficiente. Às vezes quem está sendo estimulado está com uma série de outras dificuldades inúmeras de saúde, às vezes está faltando algum nutriente, às vezes está com algum problema na tireoide. Então, são tantas as dificuldades e as possibilidades que às vezes estão envolvidas que a gente tem que tentar
trazer aquilo e tentar investigar em multiplicidade, o maior número possível de fatores, e tentar fazer com que melhore uma série de coisas, muitas vezes, na vida da pessoa. Mas se ela tiver monitoramento prazeroso, tiver pessoas que estimulem, a estimulem de uma maneira que seja uma maneira prazerosa, uma maneira de botar a pessoa para cima, uma maneira de caminhar junto, de exercer companheirismo. Então é o estímulo nesse nível, é o ideal para que as pessoas consigam, de alguma forma, começar a ter os comportamentos que elas gostariam de ter, que os outros gostariam que elas tivessem. Elas precisam ser gratificadas por seus comportamentos, elas precisam ser estimuladas. E absolutamente sozinhas, sem monitoramento, sem incentivo, sem acompanhamento contínuo, fica difícil. Por isso que é importante que nós tenhamos auxílio de outras pessoas, que nós tenhamos auxílio às vezes da família, que tenhamos auxílios de amigos, que essas outras pessoas vão ajudar muito a incentivar, a acompanhar, a estimular, fazer com que a pessoa se sinta mais impelida a fazer aquilo que ela, por regra, acha que ela deveria fazer, ou que ela, por regra mesmo, eu tenho que fazer isso, ou dever. E é aquela velha história, que se faz por dever, não se faz por prazer. E aí a gente tem que tentar inserir o campo do prazer, tem que tentar inserir mais prazer nisso. E o prazer vem geralmente com o companheirismo, com esse monitoramento, com o monitoramento do amor mesmo, em grosso modo. Então, espero que essa pessoa que teve essa dúvida consiga assistir esse vídeo, esteja assistindo esse vídeo e que o terapeuta dela encontre outras tentativas de fazer com que ela comece a se sentir mais estimulada, que ela comece a ter um comportamento mais rotineiro de sentar e estudar, o que é muito triste, né? Ter que sentar e estudar, esse comportamento também solitário de agora eu tenho que estudar. Tudo poderia ser muito mais no fluxo da vida. Então, vou sentar e vou estudar porque tem alguém me chamando para estudar. Agora é hora de estudar porque tem outros estudando também. Agora é a hora da tarefa, a hora que todo mundo estuda, é a hora que um pergunta alguma coisa para o outro, que existe diálogo. Então, isso que seria o ideal mesmo, tudo muito coletivamente, no sentido de que um estimula o outro, um pergunta para o outro, ou a própria pessoa, claro, com algumas questões que são despertadas por sua própria curiosidade. Ela fica curiosa e, estando curiosa, ela vai e tenta saber o que as coisas são, tenta estudar, investigar. Isso nos move e a gente fica curioso às vezes para poder dar uma resposta para alguém, que, como eu estou fazendo aqui nesse vídeo. Por que eu sentei para fazer esse vídeo? Sentei porque alguém perguntou e eu respondi e o outro ouvia. Eu sabia que as pessoas estão ouvindo igual vocês estão, possivelmente alguns de vocês assistindo esse vídeo, é o que me gratifica. Então é a gratificação do diálogo, é a gratificação do compromisso, é a gratificação de responder. A gente responde porque após a resposta somos gratificados. As consequências de nosso comportamento são muito importantes para que os comportamentos se mantenham. E os estímulos, eles podem ser o que a análise do comportamento chama de estimulação discriminativa, os gatilhos e tudo. O que é o gatilho para se fazer um vídeo? O que é o gatilho, né, o discriminativo aí no caso, para sentar e estudar? A pessoa pode dizer, amanhã tem aula, amanhã eu tenho que apresentar essa tarefa, amanhã o professor vai ver e tal, vai dar uma nota, se eu não apresentar eu vou me sentir mal. Aí é por reforçamento negativo. Então a pessoa faz para evitar uma consequência ruim. A gente faz muita coisa assim, infelizmente, e mais felizmente a gente faz muita coisa. Eu espero que a gente faça cada vez mais coisas assim, vocês façam cada vez mais coisas com o reforçamento positivo, que é o quê? Eu faço porque eu vou obter algo agradável para mim, algo que me faz bem, me apraz, algo que simplesmente tende a aumentar a frequência do próprio comportamento, o próprio comportamento de estudar. O sujeito estuda, vai na frente, explica para todo mundo se alegra, todo mundo tem respostas ali no caso de agradecimento, de admiração pela pessoa que foi à frente falar, que no caso é ele. Então, no caso aí tem reforçamento positivo, tem gratificação de obter coisas boas para si mesmo e que tendem a aumentar a frequência desse comportamento de estudar. Agora, se o sujeito está estudando e não há uma consequência imediata, as consequências estão sempre muito no futuro, tão distantes demais,
e não houve um mínimo de condicionamento para ter um mínimo de tonicidade também, de resistência para poder emitir o comportamento, para poder se manter realizando aquele comportamento, aquela tarefa, então fica tudo muito distante. Não adianta a gente querer que uma pessoa fique durante 1 hora estudando se ela nunca teve resistência nem para 5 minutos. Então tudo isso é gradual também. E, obviamente, repetindo aqui, é muito importante que as consequências sejam consequências boas para a pessoa e as mais imediatas possível, e que o custo de resposta seja sempre um custo dentro das capacidades da pessoa, dentro dos limiares dela. Então, foi essa a tentativa, uma das tentativas desse terapeuta, diminuir o custo de resposta. Se você gostou desse vídeo, por favor, me ajude a alimentar o algoritmo do YouTube, dando like, dislike, compartilhando, se inscrevendo no canal, fazendo comentário, qualquer comentário. Pode comentar até aí. Olá, boa tarde, oi, já ajuda bastante. Estou colocando na descrição, ou até mesmo no primeiro comentário fixado, os links para meus livros na Amazon. Então fiquem à vontade aí para adquirir os livros, para conhecer, ter um pouco ideia de como é meu trabalho, de como eu venho produzindo conteúdo aqui para vocês no YouTube. E também o link para minha última publicação, que é meu último livro, Agonia e Sonho, Memórias e Reflexões de um Psicólogo nos Meandros do SUS. Um livro com escritos sobre as minhas experiências pessoais, profissionais, como psicólogo do SUS, em histórias que eu narro ali, de eventos e passagens em relação, interação com pacientes, e que tratam de eventos extremos, muitas vezes, impactantes, emocionantes, e minhas reflexões sobre esses eventos e sobre uma série de conceitos correlacionados. Obrigado por tua audiência e até a próxima.